E aí, pessoal, estão gostando da live? Bora, Fala, Diegão. Lucas. Vamos lá, então, sem perder tempo, a gente acelerar aqui para a gente ir para a janta, né? E a galera também voltar a estudar, porque espero que a galera esteja estudando nessa pandemia. O mundo não vai acabar assim, né? Exatamente. Ano que vem Lucas, vai ter concurso pra caramba. passou da primeira fase, você fez a prova objetiva hoje, você Uhum. viu que foi bem. Prova normalmente é domingo. Na segunda, você já começa a estudar ou você dá um time até começar de novo? Não, começava direto, assim. Ainda mais sabendo que eu fui bem, né? Não tinha time, não. Começava a estudar direto. E, e qual que era a base agora? O que, que mudava da primeira para a segunda? Ou você não tinha Aí, diferença? não, aí nas provas de delegado, você sabe que na segunda fase vai cair só aquelas quatro grandes, né? Geralmente, né? Eu acho que em todos os concursos de delegado é assim, né? Administrativo, penal, constitucional e processo penal, né? Então, você vai focar nessas partes e você vai dar um enfoque principal naquelas partes que são mais ligadas à atuação do delegado de polícia, né? Então, você vai dar uma olhada em inquérito, prova, esse tipo de coisa assim. Nos crimes, né? Se você está estudando para delegado federal, você vai dar uma maior atenção para crimes federais. Então, você tem que ter essa noção, né? De ter um enfoque mais próximo ali da atuação do cargo, né? Então, mas em tese não mudava a primeira fase para a segunda, por exemplo, dessas quatro matérias, teu estudo não mudava. Não, continuava lendo a doutrina, não mudava muita coisa, não. Era mais ou Você não menos, fazia mais um ou menos igual. caderno com questões possíveis subjetivas, com teorias malucas, entendeu? Alguma coisa assim, Então, direito penal de terceira não, via. eu nunca fiz caderno, eu não fazia caderno. Quando eu ia lendo a doutrina, às vezes quando eu pensava em alguma teoria, ou eu via alguma teoria escrita, eu anotava assim algum papel do lado, ou mesmo no próprio livro, assim, sobre essa teoria e tal. Mas eu não tinha um caderno específico sobre teorias assim, eu não fazia nenhum tipo de caderno. Lucas, o pessoal perguntou muito aí qual curso você fez para a primeira fase. Pode falar, não tem? Eu fiz o curso do Supremo, que eu achei muito bom. Eu acho que provavelmente eles foi um dos que aprovaram mais assim para delegado federal. O curso é bem bom e os professores sabem exatamente o que cai, né, nesse tipo de concurso. Então eu acho que isso que é legal, né? Eles vão, principalmente nessas matérias menores, né, previdenciário, tributário, empresarial, o professor vai naquele ponto específico que você precisa saber para essa prova, né? Certo. E a peça prática, Lucas? Como é que você fez? Você já Então, sabia? Você tinha algum domínio? não, a peça prática, o único concurso que eu fiz que caiu peça prática foi o delegado PF, né? Os outros que eu tinha feito não tinha peça prática, então eu não sabia nada até abrir o edital da PF. Aí quando eu abri o edital da PF, eu comecei a fazer um curso da Adverum, que era de peça prática e de questão discursiva. E além disso, eu comprei o livro do Márcio Alberto, que é um delegado federal, que tem um livro de peça prática. Peça prática, na minha opinião, para delegado é uma parte bem tranquila, assim, né? Dá para aprender rápido, sei lá, em poucas semanas aí você consegue ver todas as peças práticas, é um modelo bem tranquilo, assim, e acho que não tem muito segredo. E caiu, eu estava preparado para fazer uma peça prática até mais complexa, né? Tinha treinado interceptação com ação controlada, com prisão, tudo junto, né? E caiu uma prisão preventiva simples, né? Eles não quiseram complicar muito na peça prática aí. Sim, sim. Teve um concurso recente de delegado, agora eu estou tentando lembrar de onde foi, que a peça cobrada foi. Porque a galera vai sempre imaginando que vai ser prisão, seja temporária, seja preventiva. Sim, E aí a representação, né? E aí foi uma portaria. E o que deu portaria. muita discussão foi que um dos itens da portaria, que tinha que ter na portaria, era a representação pela prisão. E aí deu muita discussão isso aí, se tinha que constar isso na portaria ou não. Era uma peça que ninguém dá valor a ela, assim, quem está estudando, acho que não cai, por ser relativamente muito simples uma portaria. Mas é Tinha muito que fácil você representar pela prisão já na portaria de instauração do inquérito? Não, tinha que constar. Acho que um item era tipo assim, constar, representar pela prisão preventiva de Ah, fulano de tá. tal. Porque na portaria você vai dar as diligências iniciais, né? Vai determinar Você, cada mas você diligência que dá, você quer. você dá as diligências para o escrivão, né? Você vai botar a diligência para representar para você mesmo? Exatamente. Aí começou a ter muita discussão. Eu, particularmente, nunca, em nenhuma portaria que eu fiz, eu coloquei isso.
Aí eu não sei se foi anulado, se não sei, eu não sei. Eu sei que gerou maior discussão isso aí, pouca gente passou, não sei se foi anulado ou não, não sei. Eu acho que fez delegado. Qual foi o delegado recente, cara? Que teve, não sei se foi pro Sul aqui, não sei se foi delegado do Rio Grande do Sul. Espírito Santo? Agora eu não sei de onde foi. Eu sei que a dica, Lucas, que até o professor Renato Brasileiro que sempre deu, era sempre a seguinte: se você vai fazer uma prova para delegado e é representação, você percebeu que é representação por prisão, e você observa que aquele crime que está presente ali, ele preenche tanto aqueles requisitos do 311, 312, 313, enfim, os requisitos da preventiva, e ele também está no rol da lei de crime de prisão temporária, 7960, né, de 89. Qual você segue? O professor Renato fala sempre assim, se você está pedindo, se é um crime, que ele não deixou claro, que encerraram-se as investigações, está ali aberto, pode ser tanto, qual crime você vai? Claro, se está durante a investigação, por isso que está com o delegado, você vai pedir a temporária. Ele fala sempre assim, na dúvida, e eu acho que foi Bahia, cara, zerou quem colocou preventiva na época. E aí, Lucas, o que eu posso falar, pessoal, da ideia da prática? Ele falou na dúvida vai na temporária? Na dúvida, ele falava sempre pela temporária. Sempre pela temporária. E eu vou te explicar o porquê aqui. Um ponto interessante que a gente vê muito na prática, que eu fazia. Na vida real, na dúvida vai na preventiva, né? Não, ele falava na dúvida você vai na temporária. Porque a preventiva não tem prazo, então mete a preventiva, né? Presta atenção, presta atenção. Aí, ó, uma coisa interessantíssima, uma dica da prática para quando tu entrar. E a galera que tá aí quando tu fazer prova. E olha esse raciocínio como vai clarear um raciocínio. Claro que e também não impede de pensar a preventiva. Mas eu vou te mostrar o risco da preventiva, tá bom? Eu vou começar já pelo risco. Você é o delegado de polícia, eu sou o promotor. Você veio até o gabinete conversar sobre uma prisão, que você quer pedir e quer uma celeridade na atuação. Aí você fala para mim assim, olha, vou pedir vou representar pela preventiva. E aí o promotor fala assim, olha, não é melhor a temporária? Ele fala, não, vou pedir a preventiva, beleza. Representando pela preventiva, você consegue me entregar esse inquérito relatado em 10 dias contados da prisão? E aí? Aí tu já começa, pô, realmente. E por que isso, Lucas? Porque quando você faz a temporária, você ganha um prazo extra além disso, entendeu? É como se fosse um prazo a mais que você vai ter. Se for você pede a temporária, você tem 30 dias, prendeu. Né? Você já ganhou 60, né? Então assim, você pede lá, crime hediondo, meteu a temporária. Pô, prorroga por mais 30. Aí viu que não vai dar? Beleza, o cara vai até ser solto. Mas viu que vai dar? Aí você converte em preventiva. Você garantiu 60 dias sem aquela pressa imediata, entendeu? É um raciocínio muito interessante. Claro que para crimes comuns, que ela vai ser de 5 mais 5, aí você vai dar até no final das contas quase na mesa. É porque tem doutrina que ainda discute. Tem doutrina que fala assim, ó, o prazo da... Tu deve saber muito bem disso. O prazo da temporária não se inclui no prazo para concluir inquérito. Então, em tese, você teria aqueles 5 mais 5 e mais 10, que seriam 20. Já tem que falar, não, o prazo da temporária já está contando o prazo para você concluir o inquérito, que é conta da prisão. Então, o cara foi preso temporariamente. Então, vai ter essa divergência, sempre vai ter. Tudo tem duas correntes, né? Mas a dica que eu dou é, se estiver, aí para completar a dica, se estiver no rol de temporária e for crime hediondo, aí você mete temporário. Essa é a dica que o Renato dava. Agora é claro que a prova vai dizer para você. Para você entender o raciocínio da prática, como é muito mais interessante uma temporária que uma preventiva. Sim, mas eu acho que quando a prova que é temporária, ela vai falar que é no interesse da investigação, vai dar um jeito de falar isso, assim, né? Então, o da Bahia não deu, sabe? Eu acho que fica muito complicado. Mas tem que estar falando isso aí. O meu de delegado falava assim, encerraram-se tudo que podia ser feito da investigação. Ou seja, eles entregaram de bandeja, que era relatório final, acumulado com pedido de prisão preventiva. E antes da gente passar aqui, Lucas, você chegou a fazer algum curso para aprender essas peças? Então, eu fiz esse curso da Adverum, que quem dava o curso das peças práticas era o mesmo delegado federal que escreveu esse livro de peça prática, o Márcio Alberto. Foi um curso muito bom, muito interessante. E como eu falei, acho que dá para aprender bastante rápido, assim. Em poucas semanas eu aprendi a fazer as peças práticas. É bem tranquilo, peça, mas é mais treino mesmo, o cara saber escrever. Aí uma coisa, Lucas, só que tu falou interessante, tu falou assim, ó, a prova de delegado sempre cai subjetiva aquelas 4 básicas, né? Uhum. Eu lembro que em 2015, na prova de delegado do DF, eu tava assim, afiadíssimo nessas 4. Afiadíssimo. Aí chega a prova.
Cara, eu lembro que quando todo mundo recebeu a prova, era um candidato olhando pro outro assim, e a lágrima já escorrendo, sabe? E assim, pô, era Aham. meu estado, eu queria passar para delegado ali. Primeira questão, olha só para tu ver. Constitucional e administrativa. Aí tu, pô, constitucional e administrativa é tranquilo, né? O que eu Avante. estudei. Aham. Aí a primeira pergunta era assim: é sabido que existem três subprincípios que regem, que decorrem do princípio da proporcionalidade. E aí todo mundo sabe, né? Adequação, necessidade, proporcionalidade, sentido estrito. Sim. Era a resposta que eu sabia, ele já estava te dando no enunciado, ou seja, não vai ajudar em nada de saber disso. E ele colocou: existem mais dois que a doutrina moderna fala. Letra A, quais são eles? Um ponto. Letra B, dê exemplos. Outro ponto. Aí eu já olhei ali, ó, zerei. E não é a proibição da proteção deficiente, a proibição do Isso deu excesso. Não é certo, isso. não. E todo mundo pensou nisso, eu achei saindo, gabaritei, errei. Bom, beleza, dá para zerar uma questão. Vamos para a questão 2. Eram 3 questões. Vamos para a questão número 2. Uso capião. Aí a lágrima começou a escorrer de uso capião com o artigo 2028, ou seja, aplicou ainda direito intertemporal. Código de 16, Código 2002. Aí, se só um olho estava lacrimejando, o outro começou, né? Aí o desespero. Não, vamos para 3, né? Hã? Caía todas as matérias na segunda fase, delegado civil, DF? Todas as matérias, mas todo Caía mundo foi todas. falando assim, não. Ah, mas todo mundo foi assim, não, vai cair só, vão cair as 4. Simples. Entendi. Mas beleza, Lucas, caiu a segunda, foi essa. Pô, dá pra zerar também. Eram 18 pontos, Lucas, pra passar 15 da peça e 15 de questões. Cada questão valia 5. Essa primeira aqui eu já imaginei, pô, vou zerar. Mas ainda dá a segunda. Uso capião, direito intertemporal. Cara, acho que vou zerar também. A primeira era assim, esse uso capião é ordinário ou é extraordinário? Aí já, caraca, vou zerar também. Mas vamos tentar a terceira questão, fazer um pontinho bom. Direito tributário e direito ambiental. Puta merda. Aí, meu amigo, cara, pra aquela hora tu via candidato assim, tipo, caraca, meu Deus, por que comigo, né, e tal. Começou o desespero, cara, assim, tu já não sabia o que fazer, vou fazer a peça. Cara, Eu isso sugiro é. pra galera baixar, eu não sei se acha mais, porque a banca não existe mais, que é a Fundação Universo. A prova que caiu, não sei se tu viu a que caiu. Cara, mas caiu. A prova que foi cobrada lá, Lucas, era um relatório final acumulado com pedido de prisão preventiva. Aí tinha lá também o desafastamento de servidor, aquele, né, por estar envolvido em organização e tal. Uhum. E o advogado falou assim, olha, essas coisas aqui estão todas erradas. E o advogado listava uns 10 itens. E você tinha que rebater esses itens no relatório final. Cara, eu nunca vi isso numa peça. Então, assim, foi uma coisa totalmente que... Eu lembro que eu saí Estranho. chorando, chorando, chorando. E essas Sabe questões. sabe quanto que eu passei, Lucas? Ah, Tinha que tirar 18 para passar. A galera entrou contra essa questão de constitucional, porque a doutrina moderna que o examinador falava, só ele tinha escrito. Era uma tradução que ele fez do alemão, depois eu até te mandar, que tu domina aí essa área. Aí o Tribunal de Contas mandou anular essa questão. Veja, anulou 5 pontos e deu 5 pontos para todo mundo. Sobram 25, certo? aham. Você precisa fazer 13 agora para passar, que a média era 18. Lucas, eu tirei 17,65, reprovei por 35 décimos. Aí fiz um recurso administrativo e ganhei 0,8. Você pega a nota de todo mundo que passou, todo mundo tirou 18 para 18,5, quase todo mundo. Todo mundo Só foi uma na beiradinha. candidata, mesmo se tirasse 5 pontos que todo mundo ganhou, passaria. Então, assim, foi uma exceção? Foi. Realmente, bastam essas 4 questões. Mas eu fiz só para assustar a E, galera, para e ver eu que tem que acho estar preparado. que vir esse tipo de questão em segunda fase de delegado é ruim para a carreira, né? Porque acaba passando gente que está estudando para Ministério Público, gente que Aí está entrou estudando a para conta. Entrou magistratura. muita gente que era focada em magistratura. Muito, muito. Exato, Por quê? Porque o cara que é focado para delegado ali, ele tá focado em quê? Nessas matérias, nas 4 que você falou. exato. Aí botou essa, mas a peça prática, pelo menos uns 15 pontos, foi penal e processo penal violentamente, sim. Bem top, sabe? Eu até sugiro quem quiser ver. Mas vamos lá, Lucas. Então, e agora a prova oral, cara? Como é que tu se preparou? Porque acho que TAF, se tu quiser falar um pouquinho do TAF pro pessoal, mas vamos para a prova oral primeiro aqui, que eu acho que é mais relevante, até porque tem tempo isso aí, né? Então, a prova oral, você sabe muito bem, né? Eu preparei com você, né? Você tá, na época lá você era delegado DF, né? E tava fazendo um curso para prova oral. E aí, como eu nunca tinha feito, né, nada de prova oral, sabia que era algo diferente, assim, né?
E eu sempre também tive uma dificuldade de falar em público, de apresentar assim mesmo na faculdade, né? Sempre tive dificuldade de fazer apresentações, sempre ficava muito nervoso. Eu falei, não, tem que fazer um curso específico para prova oral, né? Para pelo menos dar uma relaxada, ver como é que funciona, né? E aí eu entrei em contato com você, eu lembro que você mandou um áudio no WhatsApp assim e me perguntou, beleza, me Era o responde então, teste, né? me responde o que que é dolo. Aí eu falei, caralho, assim, do nada, né? É, Aí eu expliquei, né? Dolo, vontade, consciência, finalismo e tal. Ela falou, não, beleza, já vi que você tem algum conhecimento aí, que eu quero pegar só gente que tenha algum conhecimento para passar, né? Bom, o cara é seletivo, né? Seletivo, Exato, né? Porque assim, exato. mas, Não cai em Lucas, qualquer um. uma coisa me lembra, e você vai lembrar disso aqui, cara. Tem o quê? Deve ter, acho que o quê? Uns 4 anos, 3 anos, né? Foi essa sua prova oral. Menos de 3 anos, né? Uns 2 anos tem, pelo menos, né? Isso, uns 2 anos, né? Tem 2 anos, que foi quando eu tava fazendo lá no Mato Grosso do Sul, de NT. Eu lembro, pessoal, que tá assistindo aí, olha a humildade do Lucas, como o Lucas era um cara humilde, e olha como ele estava preparado para a prova oral no início. Eu lembro a pergunta, Lucas, eu lembro a pergunta até hoje. Você talvez nem se lembre. Falei, candidato, o rol do artigo 581 do CPP é um rol taxativo ou exemplificativo? Aí eu lembro que você falou alguma coisa e deu um exemplo que não, que você falou que era, acho que você falou que era exemplificativo, eu não lembro. Que eu falei assim, não pode, não admite interpretação extensiva. Aí você falou assim, ou, não, você deu um exemplo que não era. Aí eu falei, doutor, esse exemplo não é. Aí você, então não me recordo. Eu falei assim, doutor, que eu queria saber, isso como se fosse a banca, viu, pessoal? Como se fosse o treino. Aí eu falei, doutor, o exemplo que eu queria é o caso, por exemplo, do não recebimento de denúncia. Quando não recebe a denúncia, o recurso cabível é o RESE, no procedimento comum, né? Que na 9.099 é apelação. É o RESE. E quando não recebe o aditamento, não tem previsão. Mas a doutrina admite o RESE. Era isso que eu queria. Aí o Lucas simplesmente mete a mão. Isso aí também não é exemplo do... Aí eu falei, Lucas, pelo amor de Deus, cara, se tu vai fazer uma prova oral, e o examinador falar que 1 mais 1 dá 5 no total, você fala que é. Tu não lembra, né, Lucas? Eu falei que não, esse aí também não é não. Vai cair, vai cair. Deixa eu arrumar aqui de novo. Aí tu lembra, Lucas, que eu falava assim, cara, a gente tem que lidar com essa tua marra aí, né? Tu lembra, né? Você sempre falava, cara, oh, caramba! Agora, peraí, deixa eu tirar aqui. Travou aí? Não, voltou. Travou, voltou? Eu lembro que sempre falava quando... Voltou. Quando a gente ia fazer a nossa reunião... Pode falar. Tá travado? Não, voltou. Beleza. Acho que tá travado só pra mim, então. Não, eu tô aqui, ó. Tá falando, normal. Fala os comentários. Não, você tá travado pra mim. Ué, que estranho. Que estranho. Deixa eu ver se eu dá pra... Voltou ou não? Voltou? Não, você tá travado. Porra, na hora que tava falando teus segredos, hein, Lucas? Pô, pode ir, não tem problema não. Você tá travado aqui, mas tudo bem. Ah, você tá travado pra todo mundo, ó. Tá todo mundo falando que você tá travado. Então eu vou sair e chamar de novo rapidinho. Beleza. Deu? Pronto, chegamos. E aí, Lucas, aí como é que você foi fazendo seu treinamento? Aí não precisa falar nem que a gente treinou, não, mas como é que você treinava em casa? Como é que você fazia? Manteve primeiro o material, era o mesmo material da primeira fase? O mesmo material, eu usei a mesma doutrina, sim, fui me aprofundando, né, lendo de novo, né, o que eu já tinha lido e o que eu não tinha lido ainda me aprofundando um pouquinho, né, mas eu não mudei nada de material não, mesma doutrina e tal, e o treinamento foi basicamente esse, com você fazendo lá pelo Skype, né, e tal, e leitura, não mudou muita coisa não. Sabe o que eu lembrei, Lucas? Quando já estava no final do treinamento, já nos últimos encontros, que a gente fez foi um monte, né? Foi bastante. E aí eu lembro que
que eu pedi para você falar, doutor, fale sobre defesa endógena ou exógena no inquérito policial. E aí eu acho que você acertou, devia estar na ponta da língua. Muito bem, doutor. Isso aí quem fala é Marta Saad. Aí você, me deu aula. Cara, eu falei, esse bicho não existe, velho. Eu falei, Caralho, meu irmão. ela inclusive foi orientadora do meu TCC. Eu falei. Pô, você falou com isso, ela foi orientadora do meu TCC. Eu falei, Lucas, você não precisa falar isso pro cara. Sim, excelência. Sim. Não, ele fala, inclusive foi meu orientador. Esse moleque é uma figura. E no dia da prova, Lucas, propriamente dito lá, como que é a sensação, como que é a tensão? Cara, não tem como não ficar nervoso, né? Você fica nervoso demais. Eu acho que ajudou um pouco não ter público, né? Eu não sei, você já fez provas orais de Ministério Público, acho que tem muito mais gente assistindo do que provas de delegado, né? A minha aqui eram 8 examinadores e o auditório cheio. Então, a prova de delegado não tinha ninguém assistindo, pelo menos a do Mato Grosso e da PF não tinha ninguém. Em São Paulo tinha umas pessoas assistindo, mas também era pouca gente. E no Mato Grosso era só dois examinadores, na PF eram 4, né? Então eu acho que isso é um pouco mais tranquilo, só você sozinho com os examinadores, né? E isso deixa um pouco mais relaxado. E a prova CESP, eu acho que é bom isso, as perguntas vêm escritas no papel, né? E aí você vira a folha e você lê a pergunta e você responde, né? Não é o examinador que te faz a pergunta. Então, primeiro, já tem uma pergunta definida, o examinador não pode ir muito além daquela pergunta. Ele pode ir um pouquinho, né, dar uma estendida naquela pergunta, mas não vai sair muito daquilo, né? Ele não vai ficar perguntando teorias bizarras e tal. Então, já tem algo mais definido. Então, é bom nisso, é bom que você lê, dá tempo de você pensar sobre aquela pergunta, e também é padronizado para todos os candidatos que vão fazer aquela prova ali no mesmo horário que você, né? Então, eu acho que dá um pouco mais de justiça. E nisso, você poderia escolher as ordens das questões? Ou tinha que ler naquela ordem ali que já estava pré-ajustada? Não, podia escolher. Você podia ler a primeira ali, penal, você viu que não sabe tanto, você pula para outra, depois volta, não tinha nenhum problema. Se você fizesse dentro do tempo que você tinha, né? Que eu acho que era 20 minutos. Então foram 4 questões, uma de cada matéria. Isso, exato. Uhum. A de delegado também foram 4. Quando você falou aí, você lia a pergunta para o examinador ou não? Eu lia a pergunta. Você lia em voz alta assim a pergunta e já respondia. No meu, quando eu fui, era assim também. Eu lembro que eu virei o papel, né? Aí o examinador, doutor, sua prova, tá aqui a sua prova, pode virar e começar. Olha para o tempo ali, fala seu nome. Aí eu virei ele assim, ó, não precisa ler a pergunta, pode escolher qual o senhor quer responder, e quando a gente vê qual é a resposta, a gente já sabe quem que vai te avaliar. Aí eu falei assim, excelência, então não precisa ler a pergunta? Aí ele, não, tá bom, vou começar com direito penal. Questão número 1, o que é, não sei o quê? Aí você não precisa ler. Então, a de delegado lá também foi assim, essa prova CESP, ela é bem mais tranquila mesmo, porque o número de questão é bem menor, né? Ou seja, vão ser só 4 questões. Aqui no MP, cada matéria, eram 18 matérias, não era 19 porque não caía português, então, na oral. Então, eram 18 matérias na oral, cada examinador fazia pelo menos 10 perguntas que elas poderiam gerar subperguntas, sabe? Sim. Então, assim, tinha examinador que poderia te fazer 20 perguntas. Cara, assim, minha prova demorou, para tu ter ideia aqui, era para durar 1h30 a previsão. Minha prova demorou 2 horas e 40 minutos. Eu acho que essa é uma das maiores diferenças de concurso de delegado para magistratura e Ministério Público, né? A prova oral, né? A prova oral de Ministério Público e magistratura é bem mais complexa, né, do que a prova de delegado. Sim. Mas aí você saiu sabendo o que passou, Lucas? Você deu algum atrito com o examinador? Ou tu foi quietinho, pianinho ali? Não, foi tranquilinho, não foi que nem você não, né? Com você. Não, né? Deu nenhuma... Não deu nenhum atrito, não. Mas é aquele negócio, você sempre erra alguma coisinha que você não sabe. Eu acho que isso é normal na prova oral, né? Algumas perguntas são feitas para ter alguma dúvida mesmo, né? Na prova oral, por exemplo, de delegado federal, ele fez uma pergunta que não estava escrito ali no papel, né? Era uma pergunta sobre crimes ambientais, qual era a competência, se era federal ou estadual, sobre tráfico de animais silvestres. E aí eu respondi isso, né, competência federal e tal, e ele perguntou em qual tratado internacional que estava prevista, né, essa questão do tráfico de animais silvestres. E aí eu não sabia, né, e eu imagino... Mas aí a pergunta foi justamente para tu não saber. Foi para isso, para ver se você vai ficar nervoso, se não vai ficar nervoso, e eu acho que isso faz parte da prova oral, né. Mas eu saí das 2 provas orais, sim, sabendo que eu tinha ido relativamente bem. Ó, pro pessoal que está acompanhando aí, só para ter noção,
no meu concurso de delegado, foram 4 turnos, se eu não me engano. Foram 6 turnos. Então era um grupo sexta de manhã, um grupo sexta à tarde, um grupo sábado, sabe? Os candidatos foram divididos em 6 grupos, e aí eram 3 dias, manhã e tarde. Você só participava de um turno, ou manhã ou tarde. E aí, Lucas, o que gerou a menor nota do pessoal foi administrativo, de um dos turnos, que era só uma pergunta por matéria e valia 10. E a pergunta era simplesmente a seguinte: o que é o domínio eminente do Estado? Cara, muita gente não tinha ouvido falar. Muita gente. E eu vou falar até que muita gente está acompanhando aí e não ouviu. Pesquise. É bem fácil a resposta. Bem fácil. Vai estar naquele tema de desapropriação. Você citou Matheus Carvalho, na primeira página dele ele já fala isso. Ele já dá o conceito. Então, assim, aí quem não sabia, meu amigo, aí começou nota 6, 5, 4, sabe, nessas. E lá você tinha que tirar eram 40 pontos no total, bastava fazer 20, né? Acho que era 20 ou 18, sei lá, para passar. 24 Então, para passar, 24. É normal não saber alguma coisa na prova oral, né? Não tem muito problema. E a questão, mas aí tu sentiu evolução enquanto você foi treinando? Ou dá pro cara ir na tora, na prova oral? Vou na tora, eu passo aqui. Eu acho que quando você começa a passar na prova objetiva, na prova dissertativa, você já tem um bom nível, assim, né, para fazer a prova oral. Principalmente no concurso de delegado, o nível de profundidade, assim, da matéria mesmo da prova oral não vai ser diferente do que foi perguntado ali na dissertativa, né? Então, a diferença é você controlar seu nervosismo mesmo. Então, eu acho que quem está de fato preparado na prova dissertativa também vai estar preparado para a prova oral. Não tem Não é esse grande bicho de diferença. 7 cabeças, né, Lucas? Não é não. Não é não. Pois é, eu tenho saudade de prova oral. O Júlio César, que eu falei, ele até brinca. Ele, eu tenho saudade de fazer concurso para participar de prova oral. É uma emoção muito legal. Assim. Você vê no examinador, você vê o cara que estava te avaliando escrita, que te avaliou sem ter te visto, né, ali, pessoalmente, é bem legal. E o TAF, Lucas, como é que você fazia para treinar para o TAF? Então, como eu falei aí antes, né, eu nunca deixei de ir na academia, né? Durante meu tempo de estudo aí, eu sempre tirava, todo dia, 40, 50 minutos eu li para ir na academia, né? E aí eu fazia esteira frequentemente, fazia barra, né? Porque eu sabia que ia ter no TAF. E aí chegando, sei lá, um mês antes do TAF, uns 2 meses antes do TAF, eu também voltei a fazer natação, porque eu já nadava bem já, mas eu precisava pegar um pouco mais de ritmo, né? Que tem natação no concurso da PF, e eu acho que é o que mais elimina, geralmente, né? Porque muita gente não sabe nem nadar e quer aprender a nadar em um mês, e aí não consegue, né? Tem um colega que ele foi PM do DF, hoje ele é agente do DF, ele estava nas cabeças desse teu concurso aí de delegado da PF, nas cabeças, veja o que eu estou falando, lá no alto, e reprovou na natação, cara. E a natação, você falou aí, não é brincadeira. É foda, né? Se você não sabe nadar e quer ser policial federal, você tem que ir atrás de um curso de natação, né? Tem que aprender a nadar com antecedência, né? Não adianta querer fazer isso depois que abriu o edital ou depois que passou na prova dissertativa, né? Isso vai levar um tempo, né, para você. Você tirava o TAF de letra, né, Lucas? Para mim foi bem tranquilo. Eu fiz a pontuação máxima na natação, na barra e no salto. Eu só não fiz a pontuação máxima na corrida, que foi a última. E nos outros você chegou a fazer? Nos outros delegados você fez? Nos estaduais? Fiz no Mato Grosso e Goiás também. Goiás foi só corrida, e Mato Grosso teve corrida, abdominal e salto, se eu não me engano, mas eram mais tranquilos que a PF. Apesar que a corrida de Goiás teve uma foi mais pergunta longa. interessante passando ali para você. Se você namorava enquanto você estava nessa labuta aí de concurseiro? Só no comecinho, logo depois que eu me formei, eu estava namorando. Durante um pequeno período aí do tempo que eu estava estudando, que eu estava namorando. Não me atrapalhava de verdade na época, não. Consegui estudar bem, e depois também, quando eu estava solteiro, eu também consegui estudar bem. As minhas saídas aí, final de semana e tal, para sair com meus amigos, não atrapalhavam também. Então eu acho que é possível estudar tanto namorando quanto solteiro. Se você tiver um bom equilíbrio aí, acho que dá para conciliar. Mas atrapalha ou ajuda? Essa é a pergunta. É uma pergunta que o pessoal sempre faz, né? Eu passei para delegado, quando eu passei na primeira fase, eu estava solteiro. Na segunda fase, eu já estava namorando. E quem eu estava namorando na segunda fase, graças a Deus, depois da reprovação, continuou a mesma. E foi passando, e hoje é minha esposa. Então, só agradeço. Ou seja, para mim, na minha visão, não atrapalha. Ao contrário, sem ela eu não tinha passado. Eu penso assim. Então, assim, vai ter... Pô, claro que tem. Vai ter aquela mulher chata, vai ter aquele cara chato que atrapalha.
O problema, Lucas, que eu vejo disso é que o cara, quando tá estudando muito, a menina, quando tá estudando muito, vai chegar um momento que ela vai começar a fazer o seguinte raciocínio. Pô, hoje é dia de ver meu namorado, ó. Se eu não tivesse que ver esse cara hoje, eu ia estudar 3 horas a mais. O cara, quando tá viciado, é assim, né? Começa isso. Principalmente chegando Se não perto da saber prova, dosar, assim, né? né? Mas chegando perto da prova, eu acho que a pessoa, o namorado, a namorada, tem que entender, né? Que é uma fase que a pessoa tem que se concentrar mais naquele momento, né? E mesmo durante toda a preparação, eu sempre falo, né? Você tem que sentir orgulho daquela pessoa que está estudando, está buscando algo melhor, Claro, né? exatamente. E não querer atrapalhar ou ficar com inveja, com ciúme, nada disso, né? Então, se é um relacionamento sério, um relacionamento bom, eu acho que realmente pode ajudar, né? Como no seu caso. E o meu, minha esposa é concurseira, né? Ela é escrivã na Polícia Civil do DF. Então, ela entende, Mas, né? mas eu conheço várias pessoas, cara, que o cara é concurseiro nato, ou a mulher é concurseira nata, e o namorado, a namorada, eles não estudam para concurso e dão certo. Então, assim, Sim. não sei se foi a pergunta aí o interesse, é o seu parceiro entender, né? A pessoa entender a situação e ter um orgulho. Pô, mas, rapaz, eu acho que quando você tiver uma filha feminino aí, ela vai apresentar um namorado, ela fala assim, pai, ele só estuda. Porra, meu sonho, meu. Casa com esse Maravilha. moleque. Não Pois é? é. Uhum. Vou ter que aprender a ver esse lado bom. Lucas, então, só resumindo aqui, pra gente finalizar aí, no total, o teu tempo todinho de estudo até hoje, e se você continua estudando pós-aprovação, ou é verdade que pode queimar livro depois que passa? Quando eu passei na PF, né, que foi o meu último concurso que eu prestei, sempre foi meu cargo dos sonhos, né, eu parei de estudar para concurso, eu estava mais ou menos com 2 anos estudando, né, para concurso, e hoje eu continuo estudando, estudo pra caramba ainda, né, mas hoje eu posso estudar aquilo que eu gosto, né, então hoje eu não preciso ficar estudando direito tributário, direito empresarial, eu posso estudar penal, processo penal, que é o que eu gosto, né, mas eu acho que a gente nunca para de estudar, né? Não tem como. Hoje eu já estou fazendo meu projeto de mestrado, quero fazer logo meu mestrado, quero fazer doutorado, quero dar aula depois. Ah, Então, alto nível, hein? Alto nível. Lucas, e para finalizar então, para a gente despedir do pessoal, responde o que essas meninas aí querem saber. Coração do Lucas hoje está ocupado ou ele tá vago aí, pô, igual Diegão. os concursos públicos quando abre a vaga aí? Não, tô solteiro, por enquanto tô solteiro. Ainda mais que eu vou Porra, agora o pra. direct vai bombar, hein? Porra! É foda E que é eu de vou São Paulo, né, pra. Lucas? Eu sou de São Paulo, eu sou de São Paulo. Eu tô morando no interior de São Paulo, na verdade, né? Mas o Tu mora complicado é quando. sozinho, Lucas? Não, agora eu tô morando com os meus pais, eu tô na casa dos meus pais, enquanto não vou Porque tu pra morava academia do só, né, PF. naquela época que eu te treinei, não foi? Isso, lá em São Paulo eu morava sozinho. Porque eu achava que ficar sozinho me ajudava a estudar, né? Aqui é meio complicado, assim. E a menina tem que ser concurseira, Lucas? Quê? A menina tem que ser concurseira? Não, nada. Não precisa ser, não. Pretendente? Nada, Então, nada. legal. Pode. Dá um recado aí, Lucas, pro pessoal. O que Mas, você mas sobre isso, tem... o complicado é que quem presta concurso federal, né, tem que saber que logo depois que você passa, você vai para a fronteira, né? Então Ah, eu tô nessa expectativa, né? Lucas, eu tô em Santa Catarina e minha esposa tá em Brasília. E é É, foda, cara. é foda, É então, exatamente. bem É foda, não é fácil. Não é fácil. Você tem que ter consciência complicado. disso e tem Então que tem ter que ter consciência que ciência dos dois. que não é fácil, né? Não, legal. Lucas, para finalizar aí, que recado você deixa pro pessoal aí, cara, que tá estudando? Eu sei que o mais difícil é isso, só aquela palavra mesmo assim. Não é nem um jargão, não, mas uma palavra que você fala aí que pode dar força pro pessoal, que eu sei que chega um momento que a pessoa acha que nunca vai passar, que todo mundo ao redor dela passa, exceto a cidadã, o cidadão. Mas o que você poderia deixar para eles aí de mensagem? Então, eu acho que se você leva a sério, né, a vida de concurseiro, se você realmente vive isso, né, porque eu vivia isso, né, eu sei que você também vivia isso, né, estudar e prestar prova e levar isso a sério, né, não ser aquele concurseiro que vai lá viajar, vai pra balada e tal, você vai acumulando conhecimento aos poucos, isso é uma caminhada longa, né, não é uma corrida, é uma maratona, e como você falou, quando você chega em determinado momento, você vê que você tá bem, né, que você vai fazer as provas e vai passar, né? Como você falou, você fez vários objetivos e você sabia que ia passar, né? Então, eu acho que as pessoas têm que continuar se esforçando, que elas vão chegar também nesse nível, né? Que elas vão ver que elas estão bem e vai começar a passar em concurso, vai passar no primeiro, vai passar no segundo, vai passar em terceiro. Porque é assim, né? Quem começa a passar em vários, né? Que Então, a pergunta que tem é sempre essa, né, Lucas? A pessoa sempre pergunta, pode ver qualquer live que você for fazer, alguém for fazer de concurso, vai ter a pergunta. Estudou quantos anos até passar? Sempre vai ter isso. Sempre, uhum, sempre, sempre. E eu lembro que
Quando perguntam para mim, eu não respondo mais. Porque eu passei agora, foi meu último concurso aqui, no Ministério Público de Santa Catarina, parei. E totalizaram-se aí desde os 19 anos. Eu tô com 33 hoje. Então são aí quantos? 14 anos só de concurso. Aí o cara, pô, demorou quanto tempo pra você passar promotor? 14 anos. Aí o cara, pô, não vou nem começar, né? Então, mas não é isso, olha o tanto de aprovação que teve nesse meio do caminho, né? Claro que você vai galgando. E aí, Lucas, só para finalizar, um ponto interessante. Tinha um colega na faculdade, primeira faculdade, eu falei, formei em publicidade. Lá eram 8 semestres. No 8º semestre, ele sempre saía no intervalo para estudar, ele ficava no intervalo estudando, eu olhava, cara, esse Vicente estuda e nunca passa. Eu olhava, pensava, né? Aí ele um dia virou e falou assim, ô, faz concurso. Eu, vou fazer concurso pra quê, cara? Olha tu aí, você tá 4 anos fazendo e não passou. Eu, vou começar agora e vou passar. Aí ele, se você não começar a estudar hoje, daqui 4 anos, você vai falar, pô, ó, o Vitor tá estudando há 8 anos. Agora, se você começar a estudar hoje, daqui a 4 anos, é alguém que vai estar falando, olha, o Diego estuda há 4 anos. Assim, uma hora você tem que começar e nunca mais parar, cara. Até você passar. Até você passar. É uma fila mesmo. Tem todo mundo falando, é uma fila. Exato. É uma fila. Uma hora você vai passar e vai escolher, cara. Se você estudar certo, tu vai ser aquele concurseiro que vai escolher. Tu vai escolher onde ir. O meu pude desistir de São Paulo e prova oral de São Paulo e Paraíba. E nem no meu melhor sonho eu imaginava, cara, que ia estar em 3 provas orais. Então, assim, exatamente. Galera, não desistir, né, Lucas? Dá um abraço pessoal aí, vamos finalizar. Quase que depois que passar, né? Depois que passar, vale muito a pena, né, Diego? Você conseguir um sonho, né? Um cargo dos seus sonhos aí, vale a pena pra caramba. Cara, e vale. Tem uma frase muito forte. Agora eu não lembro nem quem fala, não sei se é Aristóteles, não lembro. Rogério Santos que botava no final das aulas deles. Que é assim, que as raízes do estudo são bem amargas, né? Mas que seus frutos são doces. E é a maior verdade, cara. Depois que você passa, você vê que, claro, vem muita responsabilidade. Aí é o famoso Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. É, o tio Ben. Exato. Então, o Ben. É verdade. Mas é um sonho realizado, cara. Você vê tua família feliz, você vê você feliz, você vê que tudo valeu a pena, toda a abdicação. Eu acho que o mais difícil, cara, tinha hora que você se sentia, tirando assim tua esposa, tirando a mãe, alguns familiares, alguns poucos amigos ali, você parecia que tava só. Lucas, e quase faltou uma pergunta aqui, cara, só para não esquecer de fazer. Você contava que estava estudando ou não? Existem amigos no concurso que você faz ou você acha que está todo mundo torcendo contra? Essa pergunta é interessante, cara. Cara, eu pessoalmente nunca escondi de ninguém, não. Eu contava com meus amigos, família e tal, sempre tive apoio dos meus amigos, da minha família. Nunca escondi de ninguém a prova que eu ia fazer, o que eu estava estudando. Mas eu sei que é complicado, né? Que algumas pessoas algumas pessoas nem não querem que você passe, ou tem um certo ciúme, uma certa inveja, né? Sim. Eu sei que tem muita gente, realmente, cara, tem seus amigos que vão torcer muito a seu favor, muito. Mas eu brincava, quando eu tava vindo muito pra segunda fase, muito mesmo, em várias, né? Eu lembro que tinha colega meu, que o cara sabia todas as dias da minha segunda fase, todas, os dias, que dia saiu o resultado. Aí eu falava assim, quais são as cláusulas pétreas, cara? Ele, pô, não sei. Pô, então você tem que rever isso. Às vezes a pessoa fica mais preocupada em saber como tá a vida do colega do lado do que a dela própria, né? Então você se preocupa se seu colega tá passando, se ele tá estudando. Cara, o que importa é você passar. Teu colega pode passar em 20 concursos. Mas isso eu nunca tive muita amizade com outros concurseiros, assim, de ficar me comparando com outros concurseiros, ou de ter amizade com o maior erro do concurseiro é essa comparação, sabe, Lucas? Eu via muito isso. E o meu sempre estudei, cara, 10 mesmo horas por dia, assim, eu dava de louco, assim. O trabalho é de meio-dia a 7, eu acordava amanhãzinha, depois você trabalha e estudar também. Tu vai se comparar com um cara desse, tu vai ficar triste, pô. Não dá. Então, assim, siga o teu, né, Lucas? Manda um abraço pro pessoal aí. Faça os seus amigos. Eu fiz muitos amigos concurseiros. Eu olho hoje os colegas, cara, tudo delegado, promotor, juiz. É muito legal, cara. Muito legal. Você lembra de você na guerra. Mas é isso aí, Lucas. Obrigado aí pela oportunidade, por ter conversado com o pessoal. Eu que agradeço. Sabe que aqui o canal aqui comigo é aberto. A hora que precisar, a gente está à disposição. Tamo junto. Beleza? Um abraço aí pra todo mundo, um abraço pra você. Peraí, tua posse aí, vamos lá, se Deus quiser ter passado essa pandemia pra gente poder ir na festa da posse. Mesmo se não convidar, eu mando um pedido, eu faço alguma coisa aí pra você, imploro, mas você chama a gente. Combinado, você vai estar lá, com certeza. É responsável pelas minhas aprovações. Tá certo, um grande abraço, meu amigo. Fique com Deus. Um abraço, Diegão, até mais. Tchau.